Está no ar o episódio número 10 do podcast Crise Climática e Uma Só Saúde, Informação e Conhecimento, um programa que faz divulgação científica através de debates que abordam temas como mudanças climáticas, prevenção de risco e crises, combate à desinformação e a importância da abordagem integrada de Uma Só Saúde. Eu sou Marcelo Frei, da Rede Saúde Única. Este podcast integra o Plano de Ação entre Fiocruz e Embrapa para o combate da crise climática no Rio Grande do Sul. Acompanhem a todos os episódios pelo Spotify e pelo YouTube da Rede Saúde Única e siga o RSU Fiocruz no Instagram para assistir aos nossos cortes. Falando dos estúdios da ProHub na Famecos da PUC-RS, eu sou Gustavo Bus, da Rede Saúde Única Fiocruz. Ao longo dos últimos anos, o Brasil tem vivido uma sequência de eventos extremos. Chuvas intensas, enchentes, secas severas e queimadas que deixaram de ser exceção e passaram a fazer parte do nosso cotidiano. E quando isso acontece, o impacto não é só ambiental, ele chega direto na saúde. Aumentam os riscos de doenças infecciosas, cresce o estresse térmico e as complicações que vêm com ele, e a necessidade de cuidado em saúde mental se torna ainda mais presente, tanto para quem é atingido quanto para quem está na linha de frente. Nesse cenário, o SUS não é apenas um serviço, é a rede que sustenta a resposta do país com equidade do atendimento imediato à continuidade do cuidado do território ao hospital, da vigilância à assistência. Nesse episódio, nós vamos discutir justamente isso, o SUS diante da crise climática. Vamos conversar sobre como fortalecer a prontidão e a resposta do sistema, o que precisa mudar para que a rede funcione melhor em emergências e como a abordagem de Uma Só Saúde, integrando saúde humana, animal, ambiente e território, pode tornar as ações mais coordenadas, mais rápidas e mais eficazes, protegendo as populações e o ambiente. E para aprofundar essa conversa, reunimos dois pontos de vista que se encontram no momento crítico: o da resposta organizada em situações de emergência e o da gestão municipal no dia a dia do território. Participa conosco o Rodrigo Stabile, diretor da Força Nacional do SUS, do Ministério da Saúde. A Força Nacional do SUS é parte importante da estrutura do Ministério da Saúde para apoiar estados e municípios em desastre, ajudando a coordenar ações e reforçar a assistência. E participa também a doutora Joyce Chiram, pesquisadora da Fiocruz e secretária executiva da Rede Saúde Única, a Fiocruz em Rede no Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos, Joyce e Rodrigo. Olá, Marcelo. Olá, Gustavo. É um prazer. Joyce, grande querida da Fiocruz. É um prazer muito grande estar aqui com vocês e de falar de um tema que é muito caro, né, para o Ministério da Saúde e também para a Força Nacional do SUS. A Força Nacional do SUS, ela é uma força que funciona muito parecido com a Força Nacional de Segurança Pública, né, para os nossos ouvintes aí, o público entender. Ela é acionada no momento em que a gente tem uma emergência de saúde pública ou um momento de desassistência para o país, né? Então é uma força que contém aí mais de 70 mil voluntários do Sistema Único de Saúde, que a gente acaba acionando quando existe aí alguma possibilidade de desassistência ou desastre, né? O grande exemplo foi em 2024, com a grande enchente do Rio Grande do Sul, onde a gente teve presente aí com mais de 1.000 pessoas da Força Nacional. Ficamos por mais de 90 dias fazendo todo o restabelecimento da atenção do Sistema Único de Saúde. Quando a gente fala de restabelecimento, a gente fala desde a atenção primária até a atenção especializada e todo o processo de resiliência que a gente precisa trabalhar neste momento crítico, quando a gente começa a perceber as emergências das emergências, quando a gente tem um extremo climático acontecendo no mundo. E no Brasil, a gente tem visto esta recorrência cada vez mais frequente. Marcelo, Gustavo e Joyce, eu digo que desde a pandemia da Covid-19, que a gente fala que a gente está vivendo um novo normal, a gente tem vivido um novo normal também com as emergências climáticas, dado essa condição que a gente tem aí contemporânea com essa mudança que estamos acompanhando. Joyce, obrigado pela tua presença também aqui conosco. Obrigada, Marcelo e Gustavo, pelo convite. Para mim é agradabilíssimo estar aqui falando sobre esse tema com o Rodrigo, que eu conheço bem da Fiocruz, né? Tem toda uma trajetória dentro da Fiocruz. Quer dizer, hoje está na Força Nacional, que é
uma ação do Ministério que me suscita muito respeito, muita curiosidade, porque se entende o que é atuar em emergência, em urgência, né? Buscando mitigar toda uma situação limite que as pessoas estão passando, às vezes não só as pessoas, e aí eu puxando um pouco para o meu lado da saúde única, todo um contexto ambiental, todo um contexto animal que compõe esse tripé. Bom, eu sou secretária executiva da Rede Saúde, tem 12 anos, né, que está aqui no Rio Grande do Sul desde 2014, numa época em que ninguém falava de saúde única, e essa rede hoje congrega 23 instituições, Estado, né, universidades, secretarias de Estado, organizações como o COSEMS, a FAMURS, que é a Federação, a Embrapa, FAPERGS, que compõem essa rede que nos é muito cara no sentido de compartilhar, né, estratégias, de compartilhar ações conjuntas, buscando estreitar e fortalecer cada vez mais a governança de uma série de questões relacionadas a esse tripé que eu diria agora tem um quarto eixo que a Embrapa traz quando entrou na rede, que é o vegetal, que é a saúde humana, animal, vegetal e ambiental. Muito legal. Então, abrindo esse debate, eu gostaria de falar de novo, né, uma coisa que a gente já falou na abertura do programa, que é essa noção de que a crise climática, que antes era compreendida através de episódios pontuais, né, de chuvas extremas, de ondas de calor, de secas, passou a ser parte do cotidiano no Brasil todo. A gente viu as queimadas em 2024, cuja fumaça tomou todo o território nacional, as enchentes no Sudeste e no Sul, as secas na Amazônia em 2023 e 2024. Todo ano, infelizmente, a gente passa por algum tipo de evento extremo. E aí, o SUS acaba sofrendo essa pressão de ter que lidar com manutenção da infraestrutura, da vigilância, da logística e da saúde mental das pessoas afetadas. E aí vem a pergunta que eu vou fazer primeiro para o Rodrigo, depois eu quero te ouvir, Joyce, que é: se a crise climática afeta o SUS, sim ou não? E se sim, quais as mudanças que já foram percebidas e o que deveria ser adotado nesse contexto de mitigação da crise climática, de combate à crise climática? Então, veja, Marcelo, a sua pergunta ela é importantíssima porque o SUS é a porta de entrada, né, de toda a emergência ou urgência que acontece no país, né? Então, antes, então assim, de 15 anos para cá, a gente está percebendo a importância da atenção primária à saúde, não só no contexto de conhecer e reconhecer a sua população naquele bairro, mas a importância da atenção primária à saúde nos processos de vigilância, nos processos de escuta, para que a gente possa entender naquele território se aquele território está sendo acometido, por exemplo, por conta de uma mudança daquele comportamento de saúde ocasionado pela crise em saúde. Vou dar um exemplo importante, né? O ano passado nós tivemos uma atuação importante em Porto Alegre, em Viamão e nas cidades metropolitanas aí do Rio Grande do Sul, que circunda Porto Alegre, montando, por exemplo, hospitais de campanha e tendas de atendimento contra a dengue, né? Então, se a gente pega há 15 anos e fala de dengue dentro do território do Rio Grande do Sul, a gente vê que são dados que são completamente irrisórios. A gente está falando de uma doença que tem chegado também nos ambientes mais frios da Argentina, né, dado a dinâmica da própria adaptação do Aedes aegypti, que é um mosquito completamente urbano, mas que já está aprendendo a lidar nas regiões periurbanas, nas regiões rurais, e tudo isso pela mudança climática. Né? Então, as condições que nós temos de aridez, e ora aridez, ora chuva nas mudanças climáticas, a gente está proporcionando, por exemplo, a propagação de um mosquito que antes era um mosquito essencialmente aí em urbano. Né? Então, ou seja, o SUS ele tem o papel não só de perceber essa mudança rápida, e se a gente percebe essa mudança rápida, a gente consegue agir de forma coordenada para mitigar mais rapidamente, mas ele também tem, obviamente, em sua Constituição, a obrigação,
não é, de lidar, resolver, mitigar e propor aí mudanças para que a gente possa, naquela região de saúde, conviver o mais rápido possível com esta mudança climática e conviver ali com essa doença, né? Então, veja, aqui, quando nós assumimos a Força Nacional ela estava completamente aí desmontada, né? Nessa gestão, onde a gente assumiu junto com o próprio governo do presidente Lula, a gente conseguiu reformular novamente a Força Nacional do SUS, ao ponto de, né, em maio, e aí eu já vou dar um spoiler importante, em maio, a gente vai ter um núcleo regional da Força Nacional do SUS, no Rio Grande do Sul, que vai estar especializado nas tipologias dos acidentes que são acometidos no Rio Grande do Sul. Então, nós estamos falando de uma força que trabalha com emergência em saúde pública. Mas é muito importante a gente ressaltar o programa Adapta SUS, né, que foi lançado na COP30, né, e o Adapta SUS, na verdade, nada mais é, o próprio nome diz isso, Adapta SUS, é o SUS voltando a partir da ciência, da metodologia científica, daquilo que a gente já conhece, das mudanças de comportamento das doenças e das patologias, né? Sejam elas epidemiológicas ou sejam elas doenças de base por conta da mudança climática, é o SUS se adaptando para conseguir dar conta deste novo normal que a gente está trabalhando. Um aspecto importante, gente, é a gente mesmo falar da própria resiliência, né? Então, no Rio Grande do Sul mesmo, onde a gente teve um processo muito grande de degradação, principalmente aí no Vale do Taquari, a gente tem trabalhado com unidades básicas de saúde no seu processo de reconstrução como unidades resilientes, não é? Diferente daquela unidade resiliente, quando a gente pega, por exemplo, aquilo que está colocado como unidades inteligentes resilientes pela Organização Mundial da Saúde, que está falando de hospitais que são automatizados, que usam inteligência artificial, que usa fast track para poder dar o diagnóstico, nós estamos falando de unidades resilientes ao clima. Né? Então, unidades aonde, quando construída e passar por um processo de enchente novamente, a gente não tem a unidade de saúde destruída, porque a unidade de saúde também é um poder de pertencimento do território. Né? Então, tendo a unidade de saúde preservada em um local onde as pessoas podem, inclusive, correr para lá no momento de enchente, é aquilo que a gente pode fazer, eu costumo dizer que é jabuticaba, né? A gente consegue fazer isso no SUS do nosso país, porque é um dos únicos países que tem um SUS continental que consegue dar conta disso. Então não vai ser algo que vai acontecer o mês que vem, né? Mas é algo que a gente tem trabalhado, a gente tem feito muito esforço, e já as unidades de saúde do Vale do Taquari já tem essa nova construção, e a gente quer levar isso para o país todo, pensando na sua tipologia de acidente. Né? Então não adianta construir uma unidade resiliente à enchente se aquela unidade está num processo de seca. Né? Então a gente precisa fazer com que a unidade tenha sempre água para socorrer, inclusive, a população. Então esse mapeamento de risco é um mapeamento que a gente está fazendo pelo país, a Força Nacional, junto com o Departamento de Atenção Hospitalar, participou desse mapeamento de risco, né, para que a gente pudesse entender ali as micro-regiões de saúde, as suas particularidades nesse processo de instalação das unidades resilientes e de unidades regionais que possam aí dar conta quando a emergência for instalada. A crise climática afeta o SUS, sim ou não? Então, me organizando aqui, já dialogando com o Rodrigo, é evidente que afeta, né? Essa já é uma resposta que está colocada como positiva, sim. Eu acho o seguinte, eu acho que o Rodrigo colocou muito bem a questão do SUS, eu acho que o SUS é um patrimônio, não vou entrar nessa questão, é um patrimônio desse país. Eu costumo dizer, recentemente eu estive no Ministério Público, eu digo, sem SUS é barbárie. Sem o SUS temos a barbárie. Né? Então é preciso que nós nos orgulhemos muito de ter um sistema de saúde como nós temos, e que muitos países hoje se voltam para olhar e para entender esse sistema. Eu acho que o trabalho que a Força vem fazendo é, na realidade, corporificar situações que estão se agudizando cada vez mais.
mas que também entendo que o SUS ele vai, nesse momento, precisar, por uma série de características, que não são só as emergências climáticas, da própria caracterização da população brasileira, o SUS vai precisar avançar em algumas questões, né? Nós temos uma população brasileira grandemente afetada por um componente de doenças crônicas, nós temos uma população brasileira expressivamente afetada por complicações dessas doenças crônicas, e a tudo isso se juntam situações mais específicas dessa emergência. Eu penso que, se por um lado temos que pensar essa organização do SUS para atender situações que são emergenciais e que são diferentes, eu tenho colocado nas minhas falas que pensar essa resposta não pode ser igual do Oiapoque ao Chuí, né? Porque são situações diferentes, com situações emergenciais que vão exigir especificidades diferentes, né? Em muitas situações. São situações cujos desfechos são agravos diferentes e que e aí temos que pensar uma organização da atenção num primeiro emergencial e posterior também diferente, né? Situações em que eu possa ter expressivamente a necessidade de concentrar um conjunto de profissionais mais especialistas em uma área do que outras, dependendo da situação que eu tenho, né? Isso falando a curtíssimo prazo. A médio prazo, nós já sabemos alguns efeitos dessa situação. Nós estamos tentando avaliar o que aconteceu em 2024, qual foi o impacto da tragédia na assistência. A gente não conseguiu acabar esse trabalho de análise, mas a gente vai acabar para mostrar o que foi. Nós estamos indo para 24 meses, né? Há toda uma literatura que aponta que é interessante acompanhar por 36 meses para ter uma visualização mais adequada dos efeitos. Então, eu acho que o SUS, nesse momento, ele está com muitos desafios e o que a gente precisa, com todo o esforço que vem sendo feito pelo próprio Ministério da Saúde, né? A gente precisa entender que é um esforço, por um lado, enorme do Ministério para atender tudo isso, mas é que a gente também tem que ter uma visão, nós precisamos de uma visão, na realidade, e uma compreensão de que o SUS, que é universal, né, e que ele ainda sofre de problemas de subfinanciamento, que é um subfinanciamento crônico, né? Então, eu acho que a gestão desse sistema, a compreensão desse sistema, responder à situação que estamos vivendo num território que é completamente diverso. É muito diverso pensar uma ação emergencial no Cerrado, no Sul e na Amazônia, completamente diferente, percebe? Então, assim, eu acho que vai ser tem sido, para quem está atuando de forma mais proximal a tudo isso, tem sido um grande desafio, um grande aprendizado para nós todos, com tanta diversidade que temos nesse país. Rodrigo, em desastre climático, a crise ela é em cascata, né? Às vezes falta água potável, depois falta insumo, depois a equipe não consegue se deslocar, a informação cai e as demandas elas explodem. É um tipo de crise em que a resposta ela precisa ser muito rápida, coordenada e com esforço externo quando a rede local satura. Queria que tu nos explicasse quando que a Força Nacional do SUS entra, como que ela entra e qual que é a entrega padrão dessa operação. Não, vamos lá, Marcelo, sua pergunta é muito importante e ela dialoga, inclusive, com o que a Joyce acabou de falar, né? Então, a gente tem aí um subfinanciamento crônico, né, no sistema, e nós temos também a gente precisa criar o hábito, né? Então, a gente que está vendo as mudanças climáticas dentro da lógica da saúde única, né, que é uma lógica que traz, né, todas as inter-relações que acontecem entre saúde humana, saúde animal, saúde vegetal e a saúde do globo mesmo, né? Então as movimentações do próprio clima, as movimentações de terra, né? Quem diria que a gente ia enfrentar, por exemplo, um ciclone passando por Rio Bonito do Iguaçu, né, e destruindo 80% da cidade, né? Então esse é um exemplo.
Então a gente tem aí 80% da cidade destruída, a gente teve todos os equipamentos de saúde destruídos, tivemos a igreja em pé, né? Então como é que a gente atende a um chamado desse, né? Então a Força Nacional do SUS, ela entra em emergência de saúde pública a partir do momento, ela tem, por decreto presidencial, a gente entra a partir de um decreto de emergência em saúde pública, então o município ou o estado decreta essa emergência de saúde pública e a gente entra no território. Ou pelo acionamento direto do próprio ministro de Estado da Saúde, que foi no caso de Rio Bonito do Iguaçu, cidade devastada, não vai dar tempo do prefeito sentar e fazer um decreto de emergência de saúde pública, né? Então a gente chega aí com, nós chegamos lá nas primeiras 12 horas, né? Então, como é que a gente trabalha dentro de uma emergência em saúde pública? Nós trabalhamos aí em 4 níveis. A gente trabalha no nível 0, que é um processo de diagnóstico situacional, para a gente poder entender, né, o que é aquela emergência de saúde pública, o que ela tem ocasionado e como que a gente vai agir nessa emergência de saúde pública. Muitas vezes a gente pensa assim, poxa, aconteceu um vendaval na cidade e eu estou chegando ali com um efetivo muito baixo. Às vezes eu tenho que chegar com um efetivo muito baixo, porque às vezes eu não consigo nem me deslocar, eu não consigo ter equipamento necessário para poder chegar no local afetado, e isso vai colocar em segurança não só a equipe que está chegando, mas também vai colocar em insegurança ali, em risco, né, para não parecer a dicção aí, não é, que eu estava falando insegurança, não é, e ou risco da população que está ali, né? Então esse é um nível 0. O nível 1, a gente entra no processo de reorganização da gestão naquele processo de emergência. Então, por exemplo, emergência de dengue, né? Então no Brasil nós conhecemos a dengue há 40 anos. A gente sabe exatamente aí esses processos de quando uma epidemia está instalada, quando ela vai colapsar o sistema de saúde, mas todo ano a gente está tendo cada vez mais, né, uma epidemia acentuada no momento da epidemia, e a gente tem a pressão do sistema de saúde. Com uma pequena reorganização da gestão e dos fluxos de atendimento, dando dengue como exemplo, a gente consegue já dar vazão nessa emergência. A gente não está precisando de efetivo da força, né? O nível 2 é quando a gente passa por um processo de reorganização, aí a gente percebe que precisa de um efetivo da força, né? Então aí vai efetivo da força fazer parte, junto com o município, o estado, na força de resposta assistencial a essa emergência. E o 4º nível é quando, e é o que aconteceu em Rio Bonito do Iguaçu, aconteceu no Rio Grande do Sul, é quando a gente vai com efetivo da força e a gente vai com hospitais de campanha, né? É quando existem estruturas colapsadas e a gente então coloca hospitais modelados, né? Nós temos estruturas móveis, infláveis e modeláveis, que dependendo do terreno a gente consegue lançá-los por helicóptero, né, também, né, para que eles possam ser inflados, e a gente faz a operação também desse hospital de campanha, né. Então esses são aí os níveis de atuação da Força Nacional. Existe um nível, Marcelo, que a gente às vezes acaba não trazendo à baila, mas que é um nível muito importante, né, que aí é um nível que ainda falta muito no entendimento do país, que é o nível de preparação. Então, quando a gente chama, por exemplo, um seminário para fazer uma preparação para uma resposta à emergência em saúde pública, a gente percebe uma massiva participação dos colegas da vigilância, né, que parece que existe um estigma no Brasil, né, que na preparação existe a vigilância e na resposta existe a assistência. Mas a gente sabe que todos os manuais, né, os blueprints que nos ensinam em emergência em saúde pública, principalmente, né, da OMS, diz lá que quem prepara responde. Então tem que estar o grupo multidisciplinar ali. É o grupo da assistência, é o grupo da vigilância, é o grupo da logística, é o grupo da segurança.
todos eles fazendo parte da preparação, porque é esse grupo que vai responder ali. A gente tem muita deficiência ainda de juntar esses grupos na parte de preparação, e aí a gente acaba dando uma entrega um pouco defeituosa, né, porque muitas vezes a assistência regional ou local também não estão treinadas para poder lidar com emergências dessa monta, e isso prejudica um pouco a nossa chegada em campo. Mas assim, Marcelo, só para terminar, você fez um retrato importante, né? Chega num lugar que está devastado, um lugar onde você tem as unidades de saúde ali quebradas, né? Você tem os próprios profissionais de saúde daquele município ou daquele território que estão afetados, porque eles passaram também pela emergência. Então, eu costumo dizer que as primeiras 24, 48 horas para responder uma emergência nessa monta são muito difíceis, né? Porque a gente não sabe ainda como chegar, a gente não sabe como entrar no território, a gente não sabe se esse território está seguro ou não, mas a gente faz uma entrada muito técnica, né, muito criteriosa, para salvar o maior número de vidas possível, mas também dando segurança à equipe que está respondendo a esta emergência. E ao longo das 48, 72, aí a gente vai crescendo essa estratégia pelo diagnóstico situacional, a gente vai entendendo o que está acontecendo, a gente vai crescendo, tanto de efetivo quanto de recursos, né? Então, por exemplo, a gente teve uma oferta, no Rio Grande do Sul, a gente teve uma oferta muito grande de aeronaves, né? Chegaram aeronaves, não dava para fazer o resgate das pessoas, porque eram aeronaves de grande porte, helicópteros de grande porte, e quando baixava, ele estava causando turbulência no telhado, aquela pessoa estava ali em cima, ou no território indígena, ele estava varrendo as casas ali do território indígena, né? Então, veja, então a gente precisa entender que nem toda força que a gente chega, ela vai ser adequada para responder, né? A gente tem que estar com o equipamento certo, com a pessoa certa, e isso exige um planejamento, uma resposta adequada, que a gente consegue fazer ao longo aí dos dias que aconteceu aí o sinistro, né? Aconteceu o incidente. Perfeito. Essa intensidade da força é bem uma perspectiva bem interessante. Joyce, Rodrigo falou em preparação, em vigilância e assistência, né? Como é que tu percebe a cooperação e essa questão multidisciplinar? E como entraria essa perspectiva um pouco mais ambiental de uma só saúde a partir dessa fala do Rodrigo? Então, eu estava aqui ouvindo você, eu estava aqui já pensando um pouco essa sequência, né? Eu acho que tem duas grandes questões. Eu acho que toda a fala do Rodrigo, ele traz a questão da força nacional. E a característica da força nacional é uma determinada situação, né? Uma situação que acontece, é uma situação de emergência, tem uma estrutura, tem toda uma organização para chegar, um tempo para responder e um tempo que ela precisa ir embora. Porque ela não vai ficar ali, possivelmente. Não é uma estrutura permanente, ela é uma estrutura que chega e que precisa sair. E eu fico pensando exatamente o antes da força e o depois da força. Tá claro? Eu acho que temos uma situação... Primeiro, eu vou trocar no ponto da vigilância, que eu acho que ainda falamos muito da vigilância dentro do escopo humano, né? Eu acho que quando a gente pensa em vigilância, sobretudo a vigilância epidemiológica. Pouco se vai acabar se falando da vigilância ambiental, ou que eu diria das outras vigilâncias, né? E até mesmo o baixo conhecimento que se tem da própria vigilância sanitária e, na realidade, de quais são as características e a missão de cada uma dessas vigilâncias. Por outro lado, pouco a gente conhece do trabalho dos nossos parceiros, se a gente pensar no escopo da saúde única, de nossos colegas que trabalham de uma forma extremamente competente, que fazem um trabalho velado que a gente não conhece, né? Se a gente pudesse divulgar melhor, conhecer melhor, por exemplo, no âmbito da influenza aviária, todo o trabalho que a própria Secretaria de Agricultura faz no campo do monitoramento da influenza aviária, no campo da detecção, no campo da confirmação diagnóstica nas aves e mamíferos da influenza aviária. Eu acho que a gente tem que caminhar muito para falar de uma vigilância. Muito se fala de uma vigilância integrada, que eu não gosto desse termo.
Eu acho muito difícil integrar vigilâncias, porque são saberes diferentes, são especificidades diferentes, são missões diferentes, são responsabilidades diferentes. Então, eu acho muito, mesmo dentro do escopo da saúde humana, que eu diria vigilância sanitária, epidemiológica, ambiental e do trabalhador, mesmo essa, que talvez para nós, do SUS, da saúde humana, é mais senso comum, eu acho que essa é muito difícil de integrar, por tudo que eu já coloquei, né? Tem poder de polícia diferente, tem especificidades, saberes que não são fáceis de integrar e não são possíveis de serem integradas. Eu hoje defendo uma vigilância cooperativa com responsabilidade compartilhada. Eu acho que na situação que estamos enfrentando, temos um grande problema de governança. Nosso grande problema hoje é governança, que é um pouco o nosso processo de trabalho aqui no Rio Grande do Sul. É uma rede de saúde única de governança. Nós trabalhamos governança, é colocar as instituições juntas, é ter planos comuns, é buscar trabalho e eixos de forma compartilhada que a gente possa buscar um impacto cada vez maior, né? E temos vários eixos, eu não vou falar da rede, mas essa, para mim, a cooperação, a responsabilização, para mim, são esses elementos, e governança são 3 elementos que eu digo, que são elementos estratégicos para a gente enfrentar o cenário que estamos enfrentando. Então, assim, a vigilância ela é um grande desafio, ela tem um grande saber, e dentro dela, Rodrigo, com certeza, eu vi a apresentação dele no COSENS, na mesa dele do COSENS do ano passado. Com certeza, temos grandes desafios. O compartilhamento de dados, que eu acho que talvez seja a coisa mais difícil que temos a enfrentar, porque nós já temos os nossos problemas dentro da saúde de compartilhamento de dados. Se nós vamos para outros atores e outros saberes, esse compartilhamento de dados, que é muito mais complexo, fica muito mais difícil, né? Mas não tem vigilância sem dado, não tem vigilância sem compartilhamento de dados, então, uma vigilância efetiva. Então, essa é a primeira coisa que eu acho que a gente tem que pensar, de fato, no campo da vigilância. Por outro lado, eu acho que nós temos aí pensar o SUS. Quando a Força Nacional não está ali, na minha opinião, eu acho que nós temos quase que obrigatório hoje, para pensar um planejamento do SUS, é pensar também como esse planejamento deve enfrentar uma crise, digamos, ou seja uma epidemia, ou seja uma situação emergencial climática, uma enchente, uma seca. A gente não pode pensar ou achar, dentro da gestão municipal, da gestão estadual, que a Força Nacional vai chegar e vai resolver tudo. A Força Nacional vai chegar para ajudar um momento de crise, um momento de emergência. Mas a gestão ela precisa entender que o SUS precisa pensar e planejar situações que ele possa dar conta, que ele possa operar, eu acho que é a palavra mais correta, operar numa situação que modifique completamente o cenário da demanda no sistema de saúde. E Ô, Joyce, não, só te interrompendo, né, que bom que a gente tivesse, por exemplo, gestores, né, que compreendesse essa sua fala. Né, essa sua fala ela é importantíssima. Eu já estou votando aqui para você ser secretária executiva nacional para que a gente possa entender essa fala. Acho que essa fala de cooperação, né, e essa fala de que a gente precisa entender que o poder federal ele é um poder acessório, né, ele é um poder que vai ajudar o território, é muito importante, né, porque isso desperta a importância do território estar preparado, né? Então, só para fazer uma parte aí, para dizer que eu já estou votando em você, né, mas que sua fala é muito importante para nós. Não, obrigada. Eu acho que essa é uma preocupação minha, porque eu sou uma epidemiologista, mas eu brinco sempre com meus colegas que eu sou uma ovelha negra, porque eu não consigo pensar em epidemiologia sem a gestão. Para mim, a epidemiologia é um instrumento, é uma análise, de situação que eu coloco um desafio para a gestão que tem que pensar como é que ela vai modificar, organizar e dar resposta
porque, afinal, tem que servir para melhorar a vida das pessoas, senão a gente fica um pouco se perguntando para que tudo isso serve, né? Então, assim, essa é a minha visão do ponto de vista. Eu acho que esse é o grande desafio que eu enfrento esses anos aqui, qualquer reunião de gestão, essa é a minha fala, não achar que vamos conseguir dar conta de uma situação. Ainda não entrei nem com a questão demográfica, porque o êxodo demográfico ele é uma questão que está presente. Numa catástrofe de grande amplitude, eu tenho uma migração das pessoas que eu não tenho nenhuma garantia que elas vão voltar no dia seguinte. E, com isso, eu tenho todo um sistema de saúde que vai ter que responder, que agregar esse êxodo e que vai ter que responder no dia seguinte para dar conta de toda essa situação. Muitas vezes o movimento acaba sendo até diaspórico, né? Sim. Sim, não é sim, com certeza. E eu não mais falando do Brasil, mas num mundo em que as fronteiras estão fechadas. Nós vivemos num mundo que se fala de fechamento de fronteira com uma crise mundial, climática, que provoca um êxodo demográfico e que encontram fronteiras fechadas. Então, eu acho que essa é uma grande questão. Esse é o debate. Para mim, esse é um debate absolutamente atual. Ele tem que estar em todos os fóruns, entendeu? E esse é um problema de todos nós, profissionais de saúde, da não saúde. Esse é um problema da sociedade, de responsabilidade social. Tá claro? Joyce, acho que assim, você de responsabilidade social, e eu acho que é muito importante a gente falar dos impactos econômicos disso também. Né? Então, assim, eu lembro que eu tive que fazer um trabalho aqui que a Casa Civil pediu, né, porque a gente que acaba também trabalhando nesse processo de resiliência, e nós levantamos, para você ter uma base, nas enchentes do Rio Grande do Sul de 2024. Né, o prejuízo social e de infraestrutura, né, com déficit de trabalho, ele gerou em torno de 19 bilhões de reais. Então, esse foi o prejuízo social. Eu não estou falando prejuízo predial, né? Não estou falando, né? Está falando aí, né, de restabelecimento de prédios básicos de caráter social, daquilo que a gente precisa ter para retomar a sociedade, né? Não estou nem falando de conforto aqui, né? Então, dos quais 7,8 bilhões foram autorizados pelo governo federal para poder contribuir, né, para esse déficit primário que gerou 0,37% do PIB brasileiro em 2024. Veja, nós estamos falando de um evento climático que aconteceu num estado, né, que não é dos estados mais populosos do país. Né? Então, veja que impactou em 0,37% o PIB já nacional para a gente poder restabelecer. Isso é de impacto direto. De indireto deve ser muito maior. Né? Se a gente pega o enfrentamento da dengue, que foi em 2024, a gente está falando de um impacto de 2 bilhões. Né? Então, a gente está falando de impactos que acontecem no sistema federal, que não é de mil, de 10 mil, de milhões, a gente está falando de impactos, são bilhões, né, que acontecem no impacto federal, que acaba trabalhando com prejudicando toda a cadeia econômica que a gente vive, que faz com que a gente perca a qualidade de vida quando a gente fala da população em geral. Então, a sua fala é muito importante, né, quando a gente tenta trazer isso, né, para o contexto multidisciplinar e a percepção da própria sociedade nesse novo normal que a gente vive com as mudanças climáticas. Perfeito. E aí, seguindo o debate nessa vigilância cooperativa que a Joyce trouxe, eu gostaria de analisar um pouco essa afirmação do SUS como primeira linha de defesa, né? Porque existem as estruturas federais e estaduais, mas acaba sendo no município onde a gente sente os efeitos da crise climática em um primeiro momento, a poluição da água, a poluição do solo, a saúde mental das pessoas, toda a vida das pessoas, né? Pessoas que acabam precisando ir para abrigos e podem até ter perdido suas casas.
como que a gente pode pensar o SUS como primeira linha de defesa, olhando para essa vigilância cooperativa com diferentes instituições de diferentes escalas, né? E, Joyce, eu vou perguntar primeiro para você, tendo o meio ambiente como centro do debate. Na realidade, o Marcelo, aqui por convivência, eu tenho, nesses 10 anos, né? Em todo esse debate, que, claro, quando a gente pensa na saúde humana, na saúde única, o que vem imediatamente é a questão da saúde humana. Não adianta, tá claro? E eu que sou uma pessoa da saúde humana, por formação, como médica, eu venho me perguntando muito se, de fato, nós que trabalhamos com a saúde humana deveríamos ser, na realidade, o centro das questões e não a questão ambiental. Porque, na realidade, até para o humano existir, ele precisa de um ambiente saudável. Hoje se fala muito da saúde do ambiente. Eu preciso ter um ambiente saudável para que eu tenha saúde humana, para que eu tenha saúde animal, para que eu tenha flora, etc, etc. Eu acho que a gente tem muito que construir do ponto de vista de olhar, de mapear riscos. Eu acho que a gente trabalha mal, ainda trabalha muito mal nesse sentido. Porque se você pergunta para nós da saúde humana, a primeira coisa que vão nos perguntar é a água que você bebe, como é que está esse esgoto. É a primeira resposta que você vai encontrar. Quando você olha, vira um pouquinho e vai perguntar como é que é a saúde ambiental, ou as pessoas que trabalham com a questão do meio ambiente, a complexidade de trabalhar com isso e os riscos que estão ali e que não são senso comum, porque os riscos para a saúde humana e os determinantes sociais falam muito disso, eles são muito mais conhecidos, talvez, daquilo que é o natural, que é o conhecido para quem trabalha direto com a questão ambiental. Eu acho que, primeiro, tem um desconhecimento disso. A gente não percebe. Então, assim, desenvolver um olhar mais, como é que eu diria para você, um olhar mais cuidadoso sobre esses diferentes setores, essas diferentes áreas, e buscar trazer para um senso comum maior aquilo que nós da saúde humana entendemos como risco e que os outros riscos não são tão óbvios para nós como são para esses outros atores. Então, eu acho que esse é um desafio. Então, a gente fala muito assim de vigilância de risco. O que é vigilância de risco? Como é que nós vamos compor uma vigilância de risco se não é com governança? Não tem como. Atuar no nível municipal é uma questão de governança. Eu não posso, porque a gente sabe, e aí talvez o Rodrigo concorde comigo, nós sabemos muito bem que no nível municipal, muitas vezes a gente não tem equipe, a gente tem a equipe. Né? E a equipe é aquele profissional que ele está em todas as secretarias, ele responde por tudo, porque não tem, em geral, a saúde ela é diferenciada. Você tem o profissional de saúde e depois você tem um profissional que vai responder por todo o resto. Né? Então, eu acho que, de fato, o SUS tem um protagonismo. E ele tem um protagonismo e é ele que responde e é absolutamente correto. E eu entendo perfeitamente, porque você está lidando com a vida humana. E essa é um fator de mobilização sem discussão. Entende? Depois você vai discutir todas as outras questões. Mas a saúde humana, ela é, de fato, o elemento mais importante. E a ela está ligado o SUS. E, por isso, na minha opinião, o SUS ele entra com toda essa força, porque você está colocando a vida das pessoas em risco. Entendeu? Essa é um pouco a minha posição em relação a isso. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre informação, né? Que em emergências, hoje a gente tem discutido muito a questão de alguns elementos como comunicação de risco e crise, a questão da integridade da informação, muito em decorrência bastante agudizada durante a pandemia de Covid. Agora a gente viu acontecer durante a enchente de 24 a questão da informação e da desinformação. E a gente sabe que em emergência a informação ela vira um insumo de primeira necessidade, né, Rodrigo? Porque decidir errado ou tarde custa caro. Onde abrir apoio, que risco está subindo, que doença está mudando de padrão, qual abrigo precisa de ação agora, e muitas vezes o problema não é só ter dados, é o que fazer com eles, a forma como eles circulam e
utilizar desses dados para que sejam feitas boas decisões. E aí cabe a pergunta aos dois, começando contigo, Rodrigo, por favor, que informação precisa correr mais rápido numa crise climática? Coleta, a integração, a qualidade ou a própria tomada de decisão? Gustavo, essa sua pergunta é uma pergunta de $1 milhão, tá? Nós sabemos disso. Então vamos lá, olha só. Eu costumo dizer que nós temos 3 pilares importantes para a gente poder responder a uma emergência em saúde pública. E vou te dizer que o pilar da informação, ele é mais importante nesse momento do que o pilar assistencial. Então a gente tem o pilar da informação, a gente tem o pilar assistencial e a gente tem o pilar da logística, né? Comunicação e informação para vencer a emergência em saúde pública, ela é essencial. Ela é essencial. E aí quando você faz essa decomposição, né, aí o que tem que... A informação, ela tem que ser norteadora ou para tomada de decisão ou para caracterização daquilo que está acontecendo, isso tudo está interligado. Né? O que a gente precisa ter é uma boa informação. Então, informação daquilo que está acontecendo, com dados qualificados, com dados interoperáveis, né? A Joyce estava falando da saúde do ambiente, né? E fala que o SUS precisa responder, porque, obviamente, a vida humana, que é o pilar central, né? Nós somos humanocêntrico, né? A gente tem que pensar que nós somos animais que vivemos em um ecossistema, que se o ecossistema estiver doente, não há medidas que a gente possa promover que você vá fazer a promoção da saúde humana, né? Então, é importante demais, né, e de extrema relevância, que a gente tenha os dados interoperáveis dos sistemas de informação, seja do meio ambiente, da saúde humana e também do clima, para que a gente possa entender o que está acontecendo. É essa interoperação com qualidade de dado que vai tomar decisão, porque é muito comum a gente tem o dado chega para a gente naquele momento, é esse dado que tem, a gente modela a resposta. De repente o dado é qualificado, a gente pode mudar completamente o comportamento que a gente está respondendo. E assim vai, né? Então responder à emergência de saúde pública é sempre uma resposta viva. Então a gente faz um plano de ação, a gente senta de manhã, executa o plano de ação, à noite é perigoso eu estar fazendo um outro plano de ação para poder dar a resposta mais adequada. Então, qualificação da informação, ela é extremamente importante. Agora, tem uma informação que a gente não fala, que é a comunicação com a sociedade. Então, como a gente se comunica com a sociedade que está sofrendo esse evento e como a gente faz o engajamento da sociedade para responder a esse evento, isso é ouro, isso faz parte também de uma boa resposta qualificada. E é por isso que a gente tem que, a todo momento, enfrentar, combater e inibir as fake news, né? Então, eu falo fake news, mas eu gosto de chamar de notícias mentirosas, né? A gente tá inglesando tem um termo bonito para dizer que o cara que está fazendo isso é um mentiroso. Em emergência de saúde pública, não é? E em emergência de saúde pública, quando a gente conta uma mentira, a gente mata mais. É o que a gente viu na Covid. Então, a mentira que saiu do presidente da República naquele momento fez com que nós tivemos 700 mil vidas assassinadas no país. Né? Não vou dizer que todo mundo que sofreu, né, na sua família com uma morte já teria uma morte por curso real da doença, mas a gente sabe que pelo menos 30% dessas mortes que aconteceram no país, elas poderiam ter sido evitadas, e ela não foi evitada por uma grande mentira nacional que foi contada pelo próprio presidente da República. Né? Então assim, olha a gravidade que é a gente fazer fake news. Sim, a desinformação tem um impacto real, né? Realmente ele movimenta uma infraestrutura real, né? A gente viu agora, antes de passar, Joyce, que nos primeiros dias após a crise climática de 24, circularam mais de 4 milhões de notícias falsas, né? E isso teve um impacto direto na gestão da crise,
né, nas primeiras horas. Ou seja, a informação ela assume um protagonismo essencial e não só na vigilância, né, essa vigilância informacional, mas também em termos de gestão da crise, né? Joyce, qual é a tua percepção sobre esse aspecto da informação nesses contextos de crise? Bom, então, eu acho que a gente vem trabalhando aqui na rede, né, sobre isso, inclusive o Gustavo é o colega que coordena o eixo de comunicação da Rede Saúde, né? Ele e o Marcelo, então, esses podcasts, outros já integraram o Observatório de Risco, que está em Santa Maria. Na época da enchente, eles, junto com outras universidades, eles criaram, com a comunicação das universidades, criaram Comunicação em Rede, né? Ou foi por um podcast. Podcast da UFSCar, né? Que ia ao ar todos os dias, foram 30, se não me falha a memória. Então, e com certeza, e que culminou esse ano com a preparação de um guia de integridade da informação que a gente vai fazer chegar até você, tá? Esse material. Mas eu acho que o que você coloca é absolutamente verdade, porque esse é um desafio que eu tenho colocado muito para o Gustavo, né? Aterrar, e ele tem sido, de uma certa maneira, assim, cutucado, eu gosto dessa palavra, no sentido provocado no sentido de dizer assim, bom, o que é aterrar um guia de integridade da informação? Né? Nós fizemos uma oficina em Estrela, que foi um dos epicentros, e saiu lá nessa oficina a seguinte frase: nós não sabemos em quem confiar. Essa de um agricultor. Essa frase, para mim, é muito expressiva. Talvez seja a frase mais importante da oficina, porque ela se relaciona muito com o que você está falando. Essa pessoa, esse cidadão, essa cidadã, que no momento de uma situação emergencial, ele recebe um bombardeio de informações que ele não consegue avaliar o que é uma informação concreta ou não. Eu acho que, para mim, hoje eu considero a informação, não sou uma pessoa da informação, mas eu considero a informação um eixo absolutamente estratégico para se caminhar nesse contexto que estamos vivendo, não só para a questão climática, mas em tudo. Eu acho que não há um esclarecimento. O próprio SUS, o uso do SUS, o que é o SUS, como é que ele funciona, não existe uma apropriação das pessoas, da população, nem uma compreensão dessas questões, né? Desde o que é o SUS, como é que ele pode funcionar ou não, até situações emergenciais. Eu acho que a gente precisa ter um trabalho sério em relação a isso. Claro que se tem um trabalho, mas ainda tem muito o que fazer no campo das redes sociotécnicas, por exemplo. Tá? Muito legal. Agora, eu acho que seria bom a gente falar um pouco da fase longa pós-desastre, né? Porque o que a gente acaba vendo muito, e isso é uma impressão minha, eu gostaria de saber de vocês também, se vocês concordam, se não existe essa tendência da gente querer voltar a uma normalidade, e como o Rodrigo falou no começo do programa, a gente acaba, a necessidade é a gente estabelecer um novo normal, né? Aquela normalidade de antes de uma pandemia, diante das enchentes vividas no Rio Grande do Sul em 2024, 2023 também, aquela normalidade não voltará mais, né? E isso também passa muito pelo trabalho do próprio SUS, que precisa se adaptar com novas realidades de doenças, como se falou da dengue, né? Que antigamente a gente não pensava a dengue da forma como a gente pensa hoje. A reconstrução do serviço do SUS também, que é afetado em termos de infraestrutura. Então fica a pergunta, o que precisa virar política pública permanente para o SUS responder melhor às crises climáticas também no pós-evento extremo? Vou começar perguntando para você, Joyce. Então, difícil isso aí, hein? Bem provocativo. Outra pergunta de $1 milhão. Eles gostam disso. Adoram. Na realidade, eu não acho que tem que ser uma política pública, na minha opinião. Eu acho que tem que ter uma consciência da gestão. O gestor hoje, ele tem que ter muita clareza disso. Por isso que hoje eu defendo
e a gente está preparando o curso de governança em saúde única, porque nós entendemos que é um problema de governança. Tá claro? Eu costumo dizer, quando eu vejo todo o movimento, porque os leitos não dão, porque temos que abrir mais isso, mais aquilo, eu costumo dizer assim, isso aí é enxugar gelo. Nós estamos enxugando gelo, tá certo? Vai abrir 1.000 leitos? Pode abrir 1.000 leitos, não vai ser suficiente. Pode abrir mais, porque do ano que vem gente reclamando que não foi suficiente. Então, assim, nós temos uma visão antropocênica, hospitalocêntrica, entendeu? No sentido de pensar a saúde como um todo. Só que nós estamos vivendo esse normal, que é o novo normal para nós, ele está nos dizendo o seguinte, isso que você está fazendo está tudo errado. Você vai ter que repensar. E a gestão municipal ela tem que repensar. Eu acho que a gestão municipal é o nosso grande desafio, né? Porque a gestão municipal ela precisa entender, primeiro, que ele é o gestor de um sistema. Ele não é só o gestor do municipal B ou C. Ele é o gestor do hospital tal. Não, não é. Ele é um gestor do sistema de saúde naquele local. Essa gestão que eu estou falando, estou pensando em saúde. Por outro lado, eu não posso pensar mais a gestão em saúde se eu não pensar os meus pares, porque nós temos um novo normal, tá claro? Então, assim, se não houver essa compreensão, nós não vamos conseguir grandes avanços. E eu entendo quando o Rodrigo fala assim, isso é uma pergunta de $1 milhão, porque não é algo fácil que você baixa por portaria, que você faz por decreto. Você não estabelece a governança por decreto, entendeu? Então, eu acho que esses, para mim, são os desafios que nós temos. Concretamente, percebe? Que é a governança e saber que nós somos todos responsáveis pelo processo. Percebe? Nós somos responsáveis, somos todos responsáveis. Eu sou de uma geração que a gente, quando ia trabalhar na saúde pública, a última coisa que a gente perguntava qual era a profissão do outro. A gente trabalhava e não sabia nem o que o outro era de profissão. A gente sentava todo mundo junto e decidia e ia trabalhar. E fazer o que se tinha que fazer como ação em saúde pública. Então, efetivamente, o que eu acho? A gente tem desafios grandes em momentos de crise, como aconteceu no Rio Grande do Sul. Aí aquela coisa da oportunidade de fazer avançar algumas questões, mas esse avanço dessas questões não pode ser temporário. Ela tem que ser compreendida, que não é uma política, porque ela não pode ser ela não precisa ser uma política, mas é uma compreensão, uma conscientização de que eu não trabalho mais sozinho. Que os tempos de me, myself and I acabaram. Não tem mais isso. Não tem mais me, myself and I. Nós somos todos responsáveis pelo enfrentamento e como vamos fazer o enfrentamento da situação que estamos vivendo. Rodrigo, gostaríamos de te ouvir também. Vamos lá, né? Então, acho que assim, a Joyce já fez um panorama que é importante, assim, do ponto de vista aí da responsabilidade, gente, assim, a gente está falando de uma responsabilidade que é até não só do gestor da saúde, mas é uma responsabilidade social, né? Então, quando a gente tem um SUS doente, né, quando a gente tem um sistema de saúde que não responde da forma que responde, a gente tem uma sociedade doente, ela não está dizendo, a sociedade está doente. Né? Então, nos moldes que a gente vive, que a gente vive no molde capitalista, uma sociedade doente ela não vai produzir, ela vai ter também baixa na qualidade de vida dessa população que está ali. Eu acho que assim, o governo federal ele lançou na COP30, né, uma política de governo, né, que na verdade traz um instrumento que é o Adapta SUS, né? E ele dialoga muito com isso que a Joyce trouxe para a gente, né? Então, assim, o Adapta SUS, ele é um instrumento que ele instiga o SUS sair da lógica reativa, quando a gente fala de emergência, saúde pública, quando a gente fala do processo de resiliência, quando a gente está falando de catástrofe, ou quando a gente está falando de mudança climática, porque eu estava aqui com a minha equipe, eu tive que interromper o nosso podcast na data que nós marcamos, porque eu estava respondendo uma grande catástrofe na zona da Mata Mineira que matou 73 pessoas, né?
quase que eu tenho que novamente fazer aqui para vocês um pedido de desculpas, porque eu cheguei hoje do município de Dourados, né, onde a força está lá respondendo a uma epidemia de chikungunya que nós nunca vimos na história desse país. Né? Então já saiu aí no jornal hoje, já saiu aí nas mídias, né? E aí eu parei aqui com minha equipe de manhã, fazendo um planejamento de reorganização da equipe que está lá em Dourados, Mato Grosso do Sul, e aí a minha equipe falou assim, chefe, você já percebeu que nós não temos nem 90 dias do começo do ano, e essa é a 8ª emergência em saúde pública que nós estamos respondendo. Em 2023, nós respondemos 8 emergências em saúde pública. Em 2026, 8 emergências em saúde pública nós estamos fazendo em 90 dias, não chegou a dar 90 dias. Esse é o novo normal. Então, se a gente não sair da lógica, né, reativa, da lógica assistencialista, e não passar para uma lógica de preparação, de adaptação e de continuidade operacional diante desses riscos climáticos, a gente não vai conseguir vencer. Não há dinheiro nesse país que vai dar sustentabilidade a um SUS que já vem de uma defasagem histórica nos seus quadros orçamentários, se a gente não pensar nos processos aí de adaptação, né, de preparação, e que isso exige uma força multidisciplinar muito grande. Então a gente só está no começo, né? Por isso que a rede que existe aí no Rio Grande do Sul é uma rede importantíssima. E que bom se a gente tivesse uma rede que pudesse responder isso em cada região do país. A gente tem agora, né, em Rondônia, agora que também foi criado uma rede importante para poder olhar aí a saúde e emergências climáticas, e que bom que a gente pudesse pensar nisso. Com a Fiocruz e com todas as outras instituições que estão pensando no coletivo, porque senão a gente não vai, a gente vai continuar consertando a turbina do avião em pleno voo, né? E tem uma hora que o avião cai, né? Então a gente não pode deixar esse avião cair, que é o SUS, que é essa grande jabuticaba que a gente tem no Brasil, e que bom que ele existe, né? Porque senão a gente estaria aí, né? Não me lembro bem a frase da Joyce, qual é a sua frase, mas é o caos na Terra, sem o SUS mesmo. É barbárie. Sem o SUS é a barbárie. É isso mesmo, né? Sem o SUS é barbárie. Bom, e a gente então, a partir das suas falas, a gente chega à última pergunta do programa, que eu acho que vai chancelar muito bem tudo que nós estamos falando aqui, que vocês muito bem falaram sobre uma só saúde, né? Que é esse conceito que quase todo mundo reconhece, mas o grande desafio é transformar isso nisso que vocês trouxeram agora, numa coordenação real entre a área humana, animal, vegetal e ambiental, tudo numa mesma mesa, com responsabilidades claras, porque a gente sabe que o risco ele não chega em caixinhas, né? Joyce, onde que a abordagem de uma só saúde muda a operação de verdade? Então, essa é uma pergunta difícil, não está dada ainda, né, a compreensão dela. Olha só, eu acho que nós temos muitos desafios a serem enfrentados para pensar uma abordagem em uma só saúde. Desde a compreensão de que uma só saúde são as zoonoses, que não são só as zoonoses, tá? O cômputo dessa abordagem, né, de governança, porque é uma abordagem de governança, ela tem o escopo da compreensão de várias questões, como os meios de produção, como os meios de exploração de riqueza. Então, isso também é uma só saúde, né? Então, eu acho que, por um lado, para nós mesmos, é preciso sair, eu diria, da caixinha das zoonoses, para começar. Precisamos entender que nós precisamos ir muito mais além, né? Porque até para explicar as zoonoses, nós temos questões ambientais que mudam o comportamento delas. E muda, inclusive, as recidivas, a sazonalidade dessas zoonoses.
Essa é a primeira coisa. Segundo, entrar num campo difícil, né, de ser debatido, mesmo nos dias de hoje, que são os modos de produção, que são os meios de produção. No sentido de que a própria produção do país, né, que é toda a questão de exploração das nossas riquezas, elas precisam ser revisitadas, né? Não é por nada que aqui o Rio Grande do Sul, por exemplo, nós estamos indo, aliás, daqui a 20 dias para um seminário no Sul, em Bagé, que vai discutir exatamente modos de modos de alimentação e... Agroecologia? Que vai discutir agroecologia e que vai discutir modos de alimentação segura e sustentável. Tá claro? Então, eu acho que tem muita coisa acontecendo. E eu acho que ainda essa abordagem de saúde única, eu acho que ela ainda está numa fase de mapeamento de campo. Ela não é senso comum. O que é, o que não é, o que é, como atuar em saúde única. Eu acho que nem quem vem trabalhando com saúde única tem essa questão clara. O próprio termo é um processo em construção. Tá? Eu acho que essa abordagem precisa entender quais são os limites dessa integração. O que se integra, o que não dá para integrar, o que fica numa questão de governança e o que não é só governança, o que eu acho que o Rodrigo colocou uma questão para mim fundamental. Não é só a gestão, é a responsabilidade social. Eu estava brincando com eles hoje que a minha neta de 3 anos, ela fala assim, eu sou amiga do planeta, porque ela não usa o canudinho de plástico. Porque ela quer brincar com o canudinho de plástico, a mãe diz assim, olha, o que você acha? Aí ela mapeia onde ela vai para almoçar, quem é amigo e quem não é amigo do planeta, se usa ou não usa o canudinho de plástico. Então, assim, tem uma coisa educacional, tem uma questão da responsabilidade. Quer dizer, o que são os gestores, qual é isso que o Rodrigo ele foi muito feliz quando ele falou isso, qual é o papel da gestão federal numa situação como essa? Onde a gestão estadual e a gestão municipal ficam quase numa situação em que isso é um problema federal e não é um problema só federal, porque a responsabilidade é de todos. Então, eu acho que todas essas questões, nós estamos num momento de aprendizado, de muito debate, de muito aprendizado, que, para mim, passa por uma transformação radical no nosso modo de pensar, de viver, de valores. É isso. É disruptivo, né, Rodrigo? Como é que tu percebe essa equação entre os pesos humano, animal, vegetal, ambiental e essa cooperação para realmente uma modificação real da nossa sociedade, da possibilidade de a gente ter um futuro possível, né? Não, mas assim, gente, acho que a Joyce terminou a sua fala foi muito feliz, né? Eu acho que assim, a gente tem aí uma mudança de paradigma, né? E mudança de paradigma não é fácil, né? Então, assim, a gente trabalhar com conceitos, né, que possam trazer benefícios, né, no nosso dia a dia, né, com uma rotina, ainda mais nesse mundo globalizado, né, onde a gente acaba convivendo com tudo descartável, absolutamente descartável, até as amizades das pessoas e as coisas são descartáveis nesse mundo de hoje. Então, assim, pensar em saúde única, a gente está falando de... a Joyce estava falando aí, eu estava pensando na mitologia grega para poder responder sua pergunta, sabe? Estava pensando no desafio de Sísifos, né? Que é aquele indivíduo que foi condenado, né, por Zeus a rolar a pedra morro acima na sua eternidade, né? Então, assim, a gente tem aí um desafio de Sísifos pela frente, né? Então, assim, agora, a gente não pode se cansar, né? Eu acho que a mudança de paradigma, ela vem com muito diálogo, né? E ela vem aí com muita evidência científica, né? Eu acho que a gente precisa trabalhar com isso. A gente precisa traduzir as evidências científicas numa velocidade, a gente não vai conseguir traduzir na velocidade das tias e dos tios do Zap quando eles transferem uma fake news para frente, né? Mas a gente tem que aprender, né, fazer essas traduções para que a gente possa
trazer essa consciência, essa responsabilidade social. Que passa, inclusive, dos mecanismos engessados quando a gente pensa na própria gestão pública. Né? Porque, por exemplo, pega uma gestão pública da saúde municipal, gente. Assim, é um desafio de Sísifos por pasta dentro da saúde municipal. Né? Então, como é que a gente vai fazer uma prefeitura, por exemplo, entender, né, que olhar para uma só saúde, né, olhar para os impactos que está acontecendo no meio ambiente, né, olhar para o meio rural do seu município, olhar para a reserva indígena do seu município, né, que muitas vezes o município fala, não, reserva indígena é ambiente federal, não quero nem saber o que está acontecendo ali. Então, eu vou fechar a porteira e dane-se o que está acontecendo ali. Né? E isso tem um impacto gigantesco depois ali na qualidade de vida do próprio município, porque na hora de pedir voto, vai pedir voto lá para o aldeado. Né? Então, como é que a gente trabalha, né? Como é que a gente trabalha tudo isso, né, numa maneira em que a gente comece a perceber que fazer essa associação transversal das responsabilidades é trabalhar na melhoria da qualidade de vida daquela população, e isso é uma só saúde. Né? Eu acho que a gente tem um desafio muito grande pela frente. Né? Eu tiro o chapéu para a Joyce, né? Então, quando estava sendo criado a rede no Rio Grande do Sul, né, eu me lembro, né, que estava sendo criado lá com o Paulo Buzo, né, como presidente, e depois veio na gestão Paulo Gadelha, que tive a honra de ser vice-presidente, né, e como que foi grande os debates, né, como foi árduo as pessoas entenderem que a gente precisava trabalhar de uma forma coletiva. Hoje, na Fiocruz, isso ainda não é entendido na sua totalidade. Você pega aí, são 10 anos, Joyce, 10, 15 anos. 12. Você vê 12. 12 anos, e você vê que a própria comunidade científica não entende ainda essa associação. Né? Então, assim, a gente tem um desafio de Sísifos para frente. Muito obrigado, a gente vai trabalhar com eles, e vocês ficam fazendo... Só nesse podcast aí, se a gente fosse tabular as perguntas que os meninos fizeram aí, Joyce, a gente tinha ganho já 3 milhões de dólares. Poderiam se aposentar. Sim. Mas não é o caso, vocês não podem se aposentar. Não é o caso. A gente precisa de vocês, todos nós. Bom, brincadeiras à parte, Marcelo. Bom, então estamos encerrando mais um episódio do podcast Crise Climática e Uma Só Saúde, Informação e Conhecimento. Eu gostaria de agradecer ao Rodrigo Stabile, da Força Nacional do SUS, e Joyce Chiran, da Fiocruz, por terem estado aqui conosco e por esse debate tão rico que vocês tiveram. Joyce e Rodrigo, muito obrigado. Todos os episódios do nosso podcast estão disponíveis no Spotify e no YouTube da Rede Saúde Única. Siga também o RSU Fiocruz no Instagram para acompanhar os cortes do podcast Crise Climática e Uma Só Saúde, informação e conhecimento. Agradecemos também a ProHub, a FAMECOS e a PUC-RS pelo apoio técnico e de infraestrutura na gravação deste episódio. Muito obrigado.